Esta é uma história sobre a frieza absoluta de quem deveria nos proteger e a reviravolta impressionante que o destino reserva para aqueles que sobrevivem ao abandono. Imagine ser descartado como um objeto indesejado na noite mais familiar do ano, apenas para descobrir, 15 anos depois, que o desprezo daqueles que o renegaram se transformou em uma ganância desesperada. Prepare-se para uma jornada de dor, resiliência e uma justiça que custa caro, mas que cura a alma. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de tender com cravo e canela sempre me causou náuseas. Mas naquela noite de 24 de dezembro, o odor parecia especialmente sufocante. Eu tinha 18 anos recém-completos e uma sensação estranha de que o ar-condicionado daquela mansão no Jardim Europa, em São Paulo, não era suficiente para espantar o calor úmido que subia do asfalto lá fora. A mesa estava impecável, posta com a porcelana que minha mãe, Heloísa, só usava em ocasiões que exigiam uma exibição de poder para os vizinhos. O cristal das taças brilhava sob o lustre opulento, refletindo o pisca-pisca frenético da árvore de Natal de 3 metros que dominava a sala. Meu pai, Otávio, cortava a carne com uma precisão cirúrgica, o som do metal raspando no prato ecoando como um aviso. Não havia risadas, apenas o som mecânico da mastigação e o tilintar dos talheres. Eu esperava um carro, ou talvez a confirmação da minha matrícula na faculdade de economia. Em vez disso, após o jantar, Otávio limpou os cantos da boca com o guardanapo de linho e me encarou com olhos que pareciam feitos de vidro fumê. Ele não sorria. Heloísa, ao lado dele, mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Ela sempre foi uma mulher de aparências, impecavelmente vestida em um conjunto de seda azul. Mas naquela noite, sua máscara de perfeição parecia estar rachando. Ela não olhava para mim. Olhava para o arranjo de flores no centro da mesa. Breno, Otávio começou, a voz tão fria quanto o espumante que ele acabara de servir. Nós seguramos isso o máximo que pudemos, mas hoje termina o nosso contrato moral com você. Eu franzi o senho, sentindo um frio súbito subir pela espinha. Contrato moral? Do que ele estava falando? Antes que eu pudesse formular uma pergunta, ele deslizou um envelope pardo pela mesa. Dentro dele não havia uma chave de carro, nem uma carta de aceitação acadêmica. Havia uma passagem aérea de ida para Berlim, na Alemanha, e um passaporte que eu nunca tinha visto antes. Meu nome estava lá, mas o sobrenome era diferente. O sobrenome deles, o prestigiado sobrenome que eu carreguei por 18 anos, tinha sido apagado. Sua família real está lá, em algum lugar de uma vila nos arredores de Brandemburgo, Heloísa disse, finalmente me encarando. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas um alívio cruel, como se estivesse descartando um móvel velho que não combinava mais com a decoração. Nós tentamos, Breno. Realmente tentamos criar você como se fosse nosso, mas o sangue fala mais alto, e a sua genética... Bem, ela nunca se encaixou na nossa linhagem. Você foi uma transação que deu errado. Agora que é adulto, não temos mais obrigações legais. As palavras dela me atingiram como socos físicos. Eu sentia meu estômago revirar, enquanto o significado daquela frase penetrava minha consciência. Eu era um erro, uma transação. O Natal, a data que deveria celebrar a família, era o dia do meu despejo. Otávio levantou-se e apontou para uma única mala de couro encostada no hall de entrada. Suas coisas essenciais estão ali. O restante será doado amanhã. O motorista está esperando para levá-lo ao aeroporto de Guarulhos. O voo sai às 3 da manhã. Eu não chorei. O choque era tão profundo que minhas glândulas lacrimais pareciam ter secado instantaneamente. Lembro-me do som dos meus próprios passos no mármore, enquanto caminhava até a mala. O peso dela era ridículo para 18 anos de existência. O trajeto até o aeroporto foi um borrão de luzes da cidade e o cheiro de couro do carro de luxo que eu nunca mais veria. O motorista, um homem que me viu crescer, não disse uma palavra, mas seus olhos no retrovisor carregavam uma pena que me irritava mais do que o desprezo dos meus pais. Ao chegar no terminal,
Fui deixado com aquela mala e um cartão de débito que, segundo Otávio, tinha saldo suficiente para 2 meses de sobrevivência básica. Fiquei parado no meio do saguão, cercado por famílias felizes que se abraçavam e carregavam presentes embrulhados em papel brilhante. O contraste era uma piada de mau gosto. Eu era um estranho no meu próprio país, prestes a ser enviado para um lugar onde eu não falava o idioma, para buscar uma família que claramente nunca me quis. Os primeiros anos na Alemanha foram um exercício de sobrevivência bruta. O frio de Berlim não se comparava ao gelo que eu sentia no peito. Dormi em albergues infectos. Trabalhei lavando pratos em cozinhas onde o vapor queimava meu rosto e o cheiro de gordura impregnava meus poros. Aprendi o alemão na marra, ouvindo rádio e lendo jornais descartados nos trens. A cada humilhação, a cada noite em que o jantar era apenas um pedaço de pão duro e chá preto, eu repetia o nome de Otávio e Heloísa como um mantra de ódio. Eles achavam que eu desapareceria na obscuridade da Europa, que o erro seria corrigido pelo tempo e pela distância. Mas eles subestimaram a força de quem não tem nada a perder. Eu não procurei minha família real. Se eles tivessem me querido, não teriam me deixado ser transacionado. Em vez disso, usei a raiva como combustível. Estudei à noite, consegui bolsas, entrei no mercado financeiro europeu com uma agressividade que assustava meus colegas. Eu não queria apenas ser bem-sucedido, eu queria ser intocável. Mudei meu nome legalmente para Breno Vilar, adotando o sobrenome da minha avó materna, a única pessoa que realmente me amou e que, ironicamente, Otávio e Heloísa sempre desprezaram por ela ser simples demais. 15 anos se passaram. Eu agora morava em uma cobertura em Frankfurt, trabalhava como consultor sênior de investimentos e minha vida era regida por números e planilhas, desprovida de qualquer laço emocional profundo. Eu tinha me tornado uma máquina, até que, em uma manhã chuvosa de terça-feira, meu telefone tocou. O código de área era Plan 155, Brasil. Senhor Breno Vilar. A voz do outro lado era formal, carregada de um sotaque jurídico que reconheci imediatamente. Aqui é o Dr. Fausto Galvão. Sou o responsável pelo inventário e testamento de seus avós, o Sr. Alberto e a Sra. Eunice. Meu coração, que eu julgava ser de pedra, deu um salto doloroso. Alberto e Eunice eram os pais de Heloísa. Eles tinham morrido há poucos meses e eu, na minha bolha de ressentimento, sequer sabia. Seus pais, ou melhor, o senhor Otávio e a Sra. Heloísa estão contestando o testamento judicialmente. O advogado continuou, fazendo uma pausa dramática. Eles estão alegando que você não é o herdeiro legítimo por não possuir mais o sobrenome da família e por ter abandonado o lar. No entanto, o testamento é muito claro. Eles deixaram a totalidade da fortuna pessoal e das propriedades, avaliadas em aproximadamente 5 milhões de dólares, exclusivamente para você. Eles sabiam o que aconteceu naquela noite de Natal. Breno, sua avó, deixou uma carta em anexo ao documento. Uma onda de calor, diferente daquela de 15 anos atrás, percorreu meu corpo. O jogo tinha virado. Meus pais, que me descartaram como lixo para preservar sua linhagem e status, agora rastejavam como vermes atrás do dinheiro daqueles que eles sempre tentaram controlar. Eles não queriam o filho, mas estavam desesperados pela herança que o filho agora possuía. Dr. Fausto, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava, enquanto olhava pela janela para a névoa de Frankfurt. Eu estarei no Brasil em 48 horas. Prepare tudo. Se eles querem brigar por esse dinheiro, eles vão descobrir que o menino que eles deixaram no aeroporto com uma mala de couro morreu, e o homem que sobrou no lugar dele não tem misericórdia. A vingança não é apenas sobre o retorno, é sobre a reconstrução da justiça, sobre as ruínas da traição. Eu voltaria para o Brasil não para ser o herdeiro, mas para ser o carrasco da hipocrisia de Otávio e Heloísa. O Natal deles nunca mais seria o mesmo. O voo da Lufthansa de Frankfurt para o aeroporto de Guarulhos durou pouco mais de 12 horas, mas para mim pareceu uma eternidade suspensa no vácuo entre duas vidas. Eu estava sentado na primeira classe,
observando as bolhas finas do champanhe subindo na taça de cristal. Contraste brutal com a lembrança daquela poltrona apertada na última fileira da classe econômica, 15 anos atrás, quando minhas únicas posses eram uma mala de couro barata e um coração estilhaçado. O ronco dos motores Rolls-Royce parecia sussurrar promessas de acerto de contas. Eu não era mais o garoto assustado que limpava o suor das mãos na calça jeans. Eu era um homem moldado pelo aço frio da eficiência alemã, vestindo um terno de 3 peças que custava mais do que o carro que o motorista de Otávio dirigia naquela época. Quando as portas do avião se abriram, o bafo quente e úmido de São Paulo me atingiu como um lembrete físico de onde eu viera. O cheiro de querosene misturado à poluição característica da metrópole era quase nostálgico, mas não trazia conforto. No saguão de desembarque, o doutor Fausto Galvão me esperava. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados e um par de óculos de armação fina que lhe dava um ar de intelectual austero. Ele segurava um tablet com meu nome e, ao me ver, sua expressão mudou de uma formalidade profissional para uma surpresa mal disfarçada. Certamente, ele esperava encontrar alguém marcado pela derrota, não um executivo que exalava uma autoridade gélida. Senhor Vilar, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, embora as circunstâncias sejam complexas, disse Fausto, apertando minha mão com firmeza. O carro nos espera. Temos muito o que discutir antes da audiência preliminar de conciliação. Entramos em um sedã preto blindado. Enquanto atravessávamos a rodovia Hélio Smith, observei a paisagem urbana cinzenta passar pela janela. O som dos pneus no asfalto irregular era o único ruído além do ar-condicionado. Fausto abriu uma pasta de couro e começou a espalhar documentos sobre o banco de couro. Cá seus pais, Otávio e Heloísa, estão jogando sujo, Breno. Eles contrataram o Dr. Valdemar Borges, um advogado conhecido por ser um tubarão em causas de família, explicou Fausto, ajustando os óculos. A tese deles é que sua avó, a Sra. Eunice, não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais quando redigiu o testamento. Além disso, alegam que você, ao mudar de nome e cortar todo e qualquer vínculo com a família por 15 anos, cometeu o que eles chamam de o abandono afetivo inverso, o que, segundo a interpretação distorcida deles, o tornaria indigno da herança. Eles querem anular a cláusula de exclusividade que deixa os 5 milhões de dólares e os imóveis apenas para você. Eu soltei uma risada curta e seca que ecoou estranhamente no interior do carro. Indigno. Eles me expulsaram de casa na noite de Natal. Eles me deram uma passagem só de ida para um país onde eu não conhecia ninguém. Eles tentaram me apagar da existência deles como se eu fosse um erro de digitação em um contrato. E agora, porque a fortuna dos meus avós escapou por entre os dedos deles, eu sou o indigno? Eu entendo sua indignação, Fausto respondeu suavemente. Mas na justiça, a narrativa mais bem construída muitas vezes vence a verdade mais óbvia. Eles estão desesperados. O império têxtil do seu pai, a tecelagem Horizonte, está em recuperação judicial. Eles perderam quase tudo em investimentos mal planejados e no estilo de vida extravagante que Heloísa se recusa a abandonar. Para eles, esses 5 milhões de dólares não são apenas dinheiro. É a sobrevivência do status social deles. Eles precisam desse dinheiro para pagar dívidas de milhões com bancos e fornecedores. Senti uma satisfação sombria percorrer minha espinha. Então, os deuses da ironia tinham trabalhado a meu favor. Enquanto eu construía meu próprio império em Frankfurt, centavo por centavo, eles destruíam o deles com ganância e incompetência. O plano de vingança começou a se cristalizar na minha mente com uma clareza matemática. Quero marcar uma reunião com eles, eu disse, olhando fixamente para Fausto. Não no tribunal, quero vê-los antes da audiência. É no casarão do Jardim Europa, onde tudo terminou. Breno, isso pode ser emocionalmente desgastante e juridicamente arriscado, advertiu o advogado. Faça acontecer, Fausto. Diga a eles que estou disposto a ouvir uma proposta de acordo. Eles são gananciosos demais para recusar essa isca. 2 dias depois,
Eu estava parado diante dos portões de ferro fundido da mansão onde cresci. A pintura estava levemente descascada em alguns pontos, um sinal sutil da decadência financeira que Fausto mencionara. O jardim, antes impecável, tinha algumas ervas daninhas entre as azaleias. O toque da campainha soou como um gongo de guerra. A porta foi aberta por uma empregada nova, que me conduziu à mesma sala de jantar onde minha vida fora desmantelada 15 anos atrás. Lá estavam eles. Otávio parecia 10 anos mais velho do que sua idade real. As bolsas sob os olhos eram profundas e sua postura, antes ereta e arrogante, estava levemente curvada. Heloísa ainda tentava manter as aparências com um colar de pérolas exagerado e uma maquiagem pesada que não conseguia esconder o tremor em suas mãos. Quando entrei, o silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o tic-tac de um relógio de parede antigo no corredor. "Breno", Heloísa começou, sua voz oscilando entre a falsidade e o medo. "Meu Deus, como você mudou. Você está tão europeu. Não vamos perder tempo com gentilezas que nenhum de nós sente, Heloísa", eu disse, recusando-me a chamá-la de mãe. Sentei-me na cabeceira da mesa, o lugar que costumava ser de Otávio. Ele me encarou, a raiva fervendo sob a superfície de sua exaustão. "Você acha que pode chegar aqui com esse ar de superioridade e roubar o que é nosso por direito?" Otávio rosnou, batendo com a mão na mesa. "Nós cuidamos de você por 18 anos. Gastamos uma fortuna com sua educação, com suas roupas, com a sua existência medíocre. Aquele dinheiro pertence à empresa, à família. A família que vocês disseram que eu não pertencia?" Retruquei, mantendo a voz calma, quase monocórdica. "A família que me deixou em Guarulhos com uma mala e uma boa sorte sarcástico. Vocês não querem um filho, Otávio. Vocês querem um caixa eletrônico. Eu li o processo. Vocês estão alegando que minha avó estava louca. Mas eu tenho a carta que ela me deixou. Uma carta escrita à mão, reconhecida em cartório meses antes de ela falecer, detalhando cada abuso psicológico que vocês cometeram contra mim e explicando exatamente por que ela queria que o dinheiro fosse para mim, para garantir que vocês nunca pudessem colocar as mãos em um único centavo da herança dela para salvar a empresa falida de vocês." O rosto de Heloísa ficou pálido, quase da cor das pérolas em seu pescoço. "Aquela velha, ela sempre te protegeu. Ela sempre foi contra nós. Ela era justa", eu disse, levantando-me lentamente. "Eu vim aqui para fazer uma única oferta. Retirem a contestação do testamento agora. Reconheçam minha legitimidade total sobre os bens. Se fizerem isso, eu posso considerar não processar vocês criminalmente por fraude processual e calúnia contra a memória da minha avó. Eu tenho provas de que vocês tentaram falsificar laudos médicos sobre a sanidade dela. A mentira sobre os laudos foi um blefe calculado, mas o desespero nos olhos de Otávio me disse que ele tinha consciência de que suas manobras jurídicas eram frágeis. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pela respiração pesada de Otávio. Ele olhou para a esposa, depois para mim. Ele viu um homem que não tinha medo dele. Ele viu o monstro que ele mesmo criou naquela noite de Natal. "Nós precisamos de tempo para pensar", murmurou Heloísa, a voz quase um sussurro. "Vocês têm até amanhã, às 9 da manhã", eu respondi, caminhando em direção à saída. "Depois disso, eu não serei apenas o herdeiro. Eu serei o dono das dívidas de vocês, porque, como eu disse, eu trabalho com investimentos. E eu acabei de comprar metade das notas promissórias da tecelagem Horizonte que estavam circulando no mercado secundário. Se vocês não cooperarem, eu mesmo pedirei a falência da empresa de vocês na segunda-feira." Saí da casa sem olhar para trás, sentindo o sol da tarde de São Paulo queimar minha nuca. A primeira fase do meu plano estava completa. Eu não queria apenas o dinheiro. Eu queria que eles sentissem o chão desaparecendo sob seus pés, exatamente como eu senti 15 anos atrás. Mas a vingança, como eu descobriria em breve, tem camadas que nem mesmo a lógica alemã consegue prever. A manhã de quarta-feira em São Paulo nasceu sob um céu de chumbo, com aquela garoa fina que parece penetrar nos ossos e na alma, lembrando-me, ironicamente, do clima cinzento de Frankfurt que eu deixara para trás. Eu estava hospedado em uma suíte executiva na Alameda Santos,
a poucos metros da Avenida Paulista. O som do trânsito lá fora, um rugido constante de pneus sobre o asfalto molhado e buzinas impacientes, servia como a trilha sonora perfeita para a minha agitação interna. O café preto no meu quarto era forte, amargo e carregava aquele aroma terroso que só o grão brasileiro possui, mas nem mesmo a cafeína conseguia aplacar o peso que eu sentia no peito. Eu não havia dormido bem. As imagens daquela sala de jantar, o rosto envelhecido de Otávio e o olhar gélido de Heloísa voltavam em loops torturantes, misturando-se às memórias da noite em que fui descartado. Às 8h30, meu telefone vibrou sobre a mesa de vidro. Era uma mensagem curta de Fausto. Eles aceitaram a reunião. Estão no meu escritório com o advogado deles. O clima está tenso. Vesti meu melhor terno, um corte italiano em cinza carvão, e verifiquei meu reflexo no espelho. Eu não via mais o Breno de 18 anos. Via um predador que aprendera a camuflar sua dor sob camadas de profissionalismo e frieza. Entrei no carro e 20 minutos depois estava subindo o elevador de um dos prédios mais imponentes da Avenida Faria Lima. O escritório de Fausto era minimalista, com paredes de vidro que ofereciam uma visão panorâmica da selva de pedra paulistana. O som do ar-condicionado central era um zumbido quase imperceptível, tentando abafar a tensão que emanava da sala de conferências principal. Quando entrei, o Dr. Valdemar Borges, o tal tubarão, levantou-se para um aperto de mão protocolar. Otávio e Heloísa estavam sentados do outro lado da mesa de carvalho. Eles pareciam menores hoje, esmagados pelo peso da incerteza financeira e pelo medo da minha retaliação. Heloísa apertava um lenço de seda entre os dedos, um tique nervoso que ela nunca conseguira esconder. Totalmente. Senhor Vilar, começou Valdemar, sua voz projetada para transmitir uma confiança que seus olhos não sustentavam. Meus clientes analisaram sua proposta agressiva. Eles estão dispostos a chegar a um meio termo. 50% do valor líquido da herança em troca da retirada imediata de qualquer ação judicial e da cessão das notas promissórias da tecelagem Horizonte que o senhor adquiriu. Eu dei um sorriso lento, que não chegou aos meus olhos. 50%? Dr. Doa Valdemar, acho que o senhor não entendeu a posição em que seus clientes se encontram. Eu não vim aqui para negociar. Eu vim para executar um veredito que a vida já deu. O valor é 100%. Cada centavo, cada imóvel, cada título de investimento. E, em troca, eu não os deixarei morar na rua. Por enquanto. Isso é um absurdo. Uma extorsão. Otávio explodiu, levantando-se e batendo com o punho na mesa, fazendo os copos de água tremerem. Nós criamos você. Nós demos o nosso nome a um bastardo que não tinha para onde ir. O nome que vocês tiraram de mim no Natal de 15 anos atrás, Otávio. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma eletricidade que silenciou a sala. O nome que vocês usaram como moeda de troca para me expulsar de casa. Não fale de gratidão. Vocês me usaram como uma ferramenta de relações públicas por 18 anos e me jogaram fora quando o brinquedo perdeu a graça. Mas o que vocês não sabem é o que a vovó Eunice sabia. Fausto, seguindo o roteiro que havíamos traçado, deslizou uma pasta azul pela mesa. Dentro havia uma cópia da carta que ele mencionara por telefone, mas que eu ainda não tivera coragem de ler em voz alta. Pedi licença e comecei a ler, sentindo as palavras de Eunice como se fossem mãos quentes sobre meus ombros frios. Meu querido Breno, a voz dela parecia ecoar do além através daquela caligrafia trêmula e elegante. Se você está lendo isso, a justiça finalmente encontrou seu caminho. Eu sempre soube do que Otávio e Heloísa foram capazes. Vi como eles trataram você, não como um neto, mas como um peso. O que eles nunca te contaram, meu filho, é que o dinheiro que eles usaram para erguer a tecelagem Horizonte no início, 30 anos atrás, veio de um fundo fiduciário que eu e Alberto criamos para você antes mesmo de você ser adotado legalmente. Eles desviaram esse dinheiro. Eles roubaram o seu futuro antes mesmo de você saber o que era futuro. Por isso, este testamento não é um presente, é uma devolução. É o seu próprio sangue voltando para você. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala.
Heloísa desabou na cadeira, o lenço caindo de suas mãos. Otávio empalideceu a ponto de sua pele parecer translúcida. A revelação de que a fortuna inicial deles tinha sido construída sobre um roubo contra o próprio filho adotivo era o golpe de misericórdia. O Dr. Valdemar olhou para seus clientes e fechou sua pasta. Ele sabia que a causa estava perdida. Não era apenas uma questão de testamento. Era um crime financeiro documentado por quem mais tinha autoridade. Vocês têm 10 minutos para assinar o termo de renúncia total e o reconhecimento de dívida, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela. O sol começava a romper as nuvens lá fora, iluminando o topo dos edifícios. Se não assinarem, Fausto já tem ordens para protocolar a denúncia de desvio de fundos fiduciários e a petição de falência da Horizonte. Vocês perderão a mansão, o prestígio e a liberdade. Assinem, e eu permitirei que fiquem com o apartamento no Guarujá e uma pensão mensal mínima, para que não digam que eu não tenho a humanidade que faltou a vocês. O som da caneta Mont Blanc arranhando o papel foi o único ruído nos minutos seguintes. Primeiro Otávio, com a mão trêmula e os olhos cheios de um ódio impotente. Depois Heloísa, cujas lágrimas agora borravam a maquiagem cara, revelando a mulher quebrada por trás da fachada de seda. Quando terminaram, eles saíram da sala, sem me olhar nos olhos. Eu os vi caminhar em direção ao elevador. Dois estranhos que por um erro do destino um dia chamei de pais. Acabou, Breno, Fausto disse, aproximando-se e colocando a mão no meu braço. Você venceu. O patrimônio está legalmente sob seu controle total. Eu olhei para os papéis assinados, sentindo uma estranha falta de ar. A vitória tinha o gosto de cinzas e metal. Eu era o dono de 5 milhões de dólares, de si, imóveis de luxo e da empresa que eles tanto amavam. Mas o vazio no meu peito, aquele buraco que fora aberto na noite de Natal de 15 anos atrás, ainda estava lá. Olhei para a carta da minha avó e percebi que a vingança era apenas a limpeza do terreno. A construção da minha verdadeira vida começaria agora. Ainda não, Fausto, respondi, guardando a carta de Eunice no bolso interno do meu terno. Falta uma última coisa. Falta devolver a dignidade a quem realmente importa. Eu sabia exatamente para onde ir. Mas antes, eu precisava de um tempo para digerir que, pela primeira vez em 15 anos, eu não era mais o fugitivo. Eu era o mestre do meu próprio destino. E a próxima fase da minha jornada não seria sobre o que eu tirei deles, mas sobre o que eu faria com o que eles nunca conseguiram me tirar. Minha integridade. A mansão no Jardim Europa nunca pareceu tão vasta e ao mesmo tempo, tão claustrofóbica. Agora que eu detinha as chaves, o título de propriedade e o controle absoluto sobre cada centímetro daquele mármore Carrara, o silêncio que antes me oprimia tornara-se o meu único aliado. Caminhei pelo corredor principal, o som dos meus sapatos de sola de couro ecoando contra as paredes adornadas com quadros de artistas plásticos que Otávio comprara apenas para ostentar um refinamento que nunca possuiu. O cheiro da casa era uma mistura de lustra-móveis caro e um mofo invisível, o cheiro da decadência disfarçada. Eu estava ali para supervisionar a saída deles. Era o dia da mudança final. No hall de entrada, a cena de 15 anos atrás se repetia, mas com os papéis invertidos. Havia apenas 4 malas grandes de couro legítimo dispostas perto da porta. Heloísa estava parada ao lado delas, vestindo um casaco de lã mesmo no calor. De São Paulo, como se sentisse o frio da derrota na alma. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela não conseguia sustentar o olhar quando eu me aproximava. Otávio, por outro lado, mantinha uma expressão de fúria contida, os lábios cerrados em uma linha fina de ressentimento. Ele ainda tentava manter a dignidade de um capitão que afunda com seu navio, mas suas mãos tremiam ao segurar a alça de uma das bolsas. O motorista vai levá-los até o Guarujá. Eu disse, minha voz soando plana, desprovida de qualquer prazer sádico. Eu esperava sentir uma euforia avassaladora, uma descarga de adrenalina ao vê-los expulsos do seu paraíso artificial. Mas o que eu sentia era apenas um cansaço profundo. O apartamento é funcional, tem o básico. A pensão será depositada todo dia 5.
É o suficiente para viverem sem luxos, mas com conforto, mais do que vocês me deram. Naquela noite. Você é um monstro, Breno. Heloísa sussurrou, a voz falhando. Nós te demos tudo. Você nos despojou de nossa própria história. Eu não despojei vocês de nada, respondi, aproximando-me dela até que pudesse ver as rugas que a maquiagem não conseguia mais esconder. A história de vocês foi construída sobre o dinheiro que a vovó Eunice guardou para mim. Vocês roubaram um órfão que juraram proteger. Vocês me enviaram para a Alemanha com uma mentira cruel sobre uma família real que nunca existiu. Eu investiguei, Heloísa. O endereço que vocês me deram em Brandemburgo era um asilo abandonado. Vocês não queriam que eu encontrasse ninguém. Vocês queriam que eu desaparecesse no sistema, que eu morresse de frio ou de fome para que nunca pudessem ser confrontados com o crime que cometeram. Otávio deu um passo à frente, mas parou ao ver a frieza no meu olhar. Ele sabia que qualquer agressão física ali seria o fim da sua última rede de segurança. Nós precisávamos daquele capital para salvar a Horizonte. Era para o seu próprio bem, para que você tivesse um império para herdar um dia. O império caiu, Otávio, e eu sou o dono das ruínas, retruquei. Acenei para o segurança, que abriu a porta principal. O sol da manhã inundou o hall, expondo a poeira que dançava no ar. Saiam. Agora. Assisti da sacada enquanto o carro se afastava. Não houve acenos, nem olhares para trás. Quando o portão de ferro se fechou, senti um peso literal saindo dos meus ombros. Voltei para o escritório de Otávio, um cômodo revestido de madeira escura que cheirava a charutos e decisões impiedosas. Abri o cofre de parede, cuja senha eu obtivera legalmente através do inventário, e retirei de lá uma pequena caixa de veludo azul que Fausto me dissera que pertencia à minha avó. Dentro não havia joias, mas fotografias. Fotos minhas quando bebê, fotos de Alberto e Eunice sorrindo em um jardim que eu não reconhecia. E, no fundo da caixa, uma carta final de Eunice, escrita pouco antes de sua mente começar a falhar. Breno, meu pequeno, dizia a carta, com uma caligrafia já bastante debilitada. Sempre houve uma luz em você que nem a sombra de seus pais conseguiu apagar. Se você voltou, é porque essa luz se tornou um incêndio. Não deixe que o ódio consuma o que restou da sua bondade. O dinheiro é apenas papel. A verdadeira herança é a liberdade de ser quem você quiser, longe das garras deles. Eu sempre te amei, mesmo quando me proibiam de dizer seu nome nesta casa. As lágrimas que eu segurei por 15 anos finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, mas de purificação. Chorei pelo garoto de 18 anos que tremeu de medo no aeroporto. Chorei pelo homem que teve que se tornar uma máquina de gelo em Frankfurt para não quebrar. E chorei por Eunice, a única raiz real que eu tive naquele solo infértil. Nos dias seguintes, agi com uma rapidez que surpreendeu até mesmo o Dr. Tio Fausto. Não vendi a mansão imediatamente. Em vez disso, transformei a tecelagem Horizonte em uma cooperativa gerida pelos funcionários mais antigos, mantendo uma participação minoritária apenas para garantir que a gestão fosse ética. Usei $2 milhões para criar a Fundação Eunice Vilar, dedicada a apoiar jovens em situação de abandono e acolhimento institucional, garantindo que eles tivessem o que eu não tive, um plano de transição seguro para a vida adulta, com educação técnica e suporte psicológico. Antes de pegar meu voo de volta para a Alemanha, pois Frankfurt se tornara meu lar por escolha, não por exílio, fiz uma última parada. Fui ao cemitério da Consolação. O túmulo de Alberto e Eunice estava coberto de flores frescas. Fiquei ali em silêncio por um longo tempo, sentindo a brisa suave balançar as copas das árvores centenárias. Eu consegui, vó, sussurrei, deixando uma pequena pedra de quartzo sobre o mármore, um costume que aprendi na Europa para simbolizar que alguém esteve ali. Eles não têm mais poder sobre nós. O nome Vilar agora significa algo bom. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos para o meu embarque, eu não carregava mais o peso do mundo na minha mala. Eu tinha uma pequena bagagem de mão e um passaporte que agora eu exibia com orgulho, pois o nome ali não era uma imposição, mas uma conquista. Sentei-me na sala VIP, observando as aeronaves decolando contra o pôr do sol alaranjado de São Paulo. Meu celular vibrou. Era uma notificação do banco.
A primeira parcela da pensão de Otávio e Heloísa fora descontada. Sorri discretamente. Eles estavam vivos, seguros e irrelevantes. Essa era a minha vingança definitiva. Não a destruição total, mas a insignificância completa. Eles passariam o resto de seus dias lembrando-se de que tudo o que tinham, o teto sobre suas cabeças e a comida em suas mesas, vinha da misericórdia do filho que eles tentaram apagar. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo, o cheiro de tendeira e cravo não me trouxe náuseas. Eu estava livre. O Natal seguinte não seria uma lembrança de abandono, mas a celebração do homem que eu escolhi me tornar. O voo foi anunciado. Levantei-me, caminhei em direção ao portão e não olhei para trás. O futuro não era mais um país distante e assustador. Era uma página em branco, esperando para ser escrita com a tinta da minha própria vontade.